Olá, meu nome é Renata. Eu sou a Jéssica Lisier. Nós vamos apresentar sobre o Parque Linear Elevado Hyperline. A obra possui 1.300 metros quadrados de área. Seu ano é 2020. Ela foi projetada pelo escritório de arquitetura Aspecto Studio, juntamente com o arquiteto paisagístico Stefan Buchler, e ela foi localizada em Sichuan, na cidade de Chengdu, na China. O Parque Linear Elevado possui 2,4 quilômetros de extensão na cidade. Ela é localizada perto do Conservatório de Música da Universidade de Sichuan. O parque reconecta os principais meios de transporte públicos com meios importantes do campus da cidade. Pensando em criar espaços públicos de qualidade no centro da cidade, o parque possui uma galeria, sendo ela a primeira fase do projeto. Essa galeria foi criada como um espaço de encontro protegido, se encaixando no meio urbano agitado de Chengdu. A galeria opera como um novo ponto de referência para a comunidade local, refletindo os principais valores da cultura asiática e urbanas da região. Assim, busca inspirar a comunidade para ficar mais forte e unida. Pensando na ideia de comunidade, a galeria urbana é um espaço que se desenvolve em camadas, sendo elas a ampla calçadão, passando por uma série de espaços cobertos até chegar aos espelhos da água que fica ao ar livre. A galeria urbana opera como principal porta de entrada para o parque e consiste também em um somatório de atividades e programas flexíveis e permanentes. É um espaço de encontro e convivência, elementos de referência e conexão entre as diversas comunidades que habitam no centro da cidade. Embora a galeria tenha sido projetada há alguns anos, o projeto se adapta perfeitamente ao plano de contingência que vivemos hoje. Galeria performática. A galeria performática é um outro importante elemento do projeto. Ela é construída como um espaço expositivo em forma de passarela pública. É uma galeria aberta e acessível que completa o programa da galeria comercial, encorajando performances públicas, exposições e outras atividades culturais ao ar livre. Passeio público. Sendo o elemento central do projeto, consiste em uma rede de passarelas e percursos acessíveis interconectados por pequenos espaços de estar. Esse generoso espaço público elevado foi projetado também como uma espécie de amortecedor urbano, fazendo uma barreira entre a grande avenida e o bairro residencial que tem ao lado. Uma enorme raia urbana foi feita para ampliar ainda mais o afastamento, proporcionando uma sensação de acolhimento e, ao mesmo tempo, de relaxamento. A combinação criada entre o espelho da água projeto de paisagismo e projeto luminotécnico contrasta fortemente, proporcionando uma experiência física e visual de paisagem construída. Assim cria uma relação dinâmica e vibrante entre a arquitetura e o paisagismo da cidade. O passeio público elevado é um lugar pensado para as pessoas, sendo um espaço acolhedor para todas as idades. O projeto de iluminação urbana opera como um importante componente do espaço público, criando diferentes atmosferas durante o dia e durante a noite. Como uma paisagem orgânica artificialmente construída, é, a pavimentação e a água parecem se encaixar perfeitamente, assim como o paisagismo. Setorização. Junto ao limite leste da Hyperline, encontra-se o deck do terraço, que é utilizado durante 24 horas, no qual está orientado para permitir que os espectadores se reúnam à sombra das árvores para assistir a apresentações ou para se encontrar em qualquer hora do dia e da noite. Ao longo da faixa nordeste, uma cortina ondulada em chapa de aço perfurado cria uma forte sensação de movimento, se estendendo por toda a faixa lateral do parque elevado. Centralizado em direção norte, encontra-se os espaços mais íntimos e protegidos, áreas de estar individuais para pequenos grupos de pessoas. Anteriormente, o local onde está sendo o parque estava definido por uma série de terrenos baldios e áreas de estacionamento cercadas por muros, como uma barreira física intransponível.
A área operava como uma ruptura no tecido urbano, desconectando física e socialmente o centro da cidade com o campus universitário. Entre os lotes existiam apenas passagens pequenas e estreitas, como becos, espaços onde se encontrava vendedores, ambulantes e uma comunidade criativa atuante. Essas ruas foram adotadas pelos estudantes, onde aproveitavam para expressar as suas artes. O grafite passou a ser uma importante ferramenta dos alunos em busca de dar a voz às obras. A residência estudantil, não muito longe dali, apresentava o mesmo estilo e também serviu como exemplo para o desenvolvimento do projeto do Hyperline. Interiormente, as galerias e espaços do Parque Elevado serão pintados pelos próprios alunos, trazendo um pouco de cor e lembrança daquilo que ali existia antes. O principal conceito por trás do projeto é estabelecer uma plataforma social linear, um espaço de expressão e convivência para os alunos da Universidade de Xiwan. Desta forma, o Hyperline opera como um elemento de conexão entre diversas escalas, criando um parque elevado, acessível e permeável. Um passeio público de mais de 2 quilômetros de extensão que conecta a estação central de Chengdu à universidade, permitindo assim uma maior permeabilidade ao longo de toda a faixa noroeste do centro da cidade. O projeto de paisagismo foi pensado para criar um espaço integrado e equilibrado, o qual responde às principais demandas e necessidades dos usuários. A intenção do arquiteto paisagista era trazer a natureza para o centro do projeto, de modo que as espécies escolhidas fossem predominantes e nativas. Com isso, procurou-se estabelecer um novo ecossistema, capaz de promover a biodiversidade local. Cada elemento do parque busca responder a um grupo demográfico diferente, criando uma série de espaços que se encaixam como uma luva na diversa comunidade local do centro da cidade. Especialmente escolhida para esse projeto, a árvore nativa da região Puebla foi utilizada como um símbolo. A espécie nativa da região de Chengdu está registrada como uma espécie ameaçada de extinção. O Hyperline se apresenta como uma grande oportunidade para reintroduzir a espécie em seu ambiente natural, de forma massiva. A Puebla é uma espécie incrível e única que proporcionará uma bela cobertura vegetal e permanentemente para o Parque Linear Elevado. Atingindo uma altura de 30 metros, esta massa vegetal proporcionará sombra para as pessoas se reunirem e descansarem durante os dias mais quentes do verão. O espelho d'água foi desenvolvido para criar contraste com a forma e matérias, além também de poder ser usado como entretenimento, já que possui uma profundidade rasa, onde as crianças podem brincar e se divertir, né? O mobiliário é encontrado em deck em formato de arquibancada, sempre acompanhado de árvores e outras vegetações. Em vários pontos do parque se encontra também bancos em formato semicírculos, para seguir o padrão do parque. Folhagens foram escolhidas para trazer um ar mais natural e podendo assim ser inserido em toda a esquemática do parque e posicionadas em formatos circulares. Análise comportamental do entorno do terreno onde vamos fazer o nosso projeto. Dias de análise. Nós fomos analisar pelo período da manhã, almoço, tarde e noite. Na terça-feira de noite, na quarta-feira na hora do almoço, quinta-feira de manhã, sexta-feira de noite e no sábado pela tarde. Fim de semana. Durante a tarde nós fomos lá e foi o finalzinho da tarde, já anoitecendo, e podemos notar que já havia um grande fluxo de carro, de pessoas e de crianças. Lá tinha adultos, crianças e jovens de todas as idades, utilizando todas as quadras, utilizando bancos, gramados e os parquinhos. Toda a área verde é bem iluminada, deixando o ambiente confortável, tanto durante o dia quanto durante a noite. Do comportamento, podemos observar que todas as quadras disponíveis são gratuitas, exceto a de campo de futebol, que é uma quadra que é para associados. Em frente ao parque existe um bar, que no momento estava com fluxo baixo, mas foi aumentando assim que foi escurecendo. Meio de semana. Neste período há um baixo fluxo de pessoas, diferente dos outros horários, apenas quadras estavam sendo utilizadas para atividades matinais. Comportamento específico. Não havia pessoas caminhando ou sentadas, apenas quadras de vôlei e tênis estavam sendo utilizadas, com apenas 2 pessoas em cada quadra e sem nenhum time na espera para a utilização das mesmas. No período do almoço, há um baixo fluxo de pessoas e um fluxo médio de veículos, por ser um condomínio residencial e um horário em que as pessoas costumam voltar para casa. Comportamento. A única pessoa encontrada no local nesse horário foi um funcionário de manutenção da área verde, que se encontrava descansando embaixo da sombra de uma árvore. No período noturno, há um predomínio de pessoas jovens e adultas,
O fluxo de carro é médio e a movimentação na área verde é variada, em pessoas caminhando, andando de bicicleta e se exercitando. Nesse horário, também se encontra grupos de pessoas nos gramados. Comportamento específico. Todas as noites notamos que tem jogo nas quadras de beach tênis e em quase todas as outras quadras disponíveis, novamente o campo de futebol, que é privado, também estava sendo utilizado nos dias analisados. Neste período, o fluxo do bar da frente da área verde dá uma aumentada. Por toda a extensão da área verde se encontram suportes que oferecem sacos para recolhimento de dejetos dos animais de estimação, e a cada 1 metro a 1,5 metro se encontravam lixeiras. As gramas estavam sendo tratadas por meio de sistema de irrigação embutidos no solo. Movimentação no terreno. No meio de semana, na terça-feira, fomos durante a noite às 7 horas e pudemos observar que não tinha movimentação alguma, nem de veículo, nem de pessoas, mesmo as quadras do lado sendo utilizadas. Meio de semana, quarta-feira, no período do almoço. Quase ninguém por perto e somente alguns carros, mas era bem pouco. No meio de semana, ainda na quinta-feira, fomos às 7h30 da manhã e observamos que também não havia movimentação alguma de carro, nem de pessoas, nem de bicicleta no local. Na sexta-feira, havia um fluxo de carros e algumas pessoas usando os campos, porém, na rotatória não havia ninguém. No sábado, fomos observar, né, 5h40 da tarde, e como se dá para ver até pela foto, existia uma grande movimentação de veículos no local, pois as pessoas estavam utilizando as quadras do lado, então tinha muita gente chegando para aproveitar durante a noite e muita gente que ficou durante o dia saindo. Então havia grande movimentação de veículos, mas não de pessoas nem de bicicletas. Então é isso. Essa é o site de onde a gente pegou as informações para esse trabalho. Espero que o professor goste da nossa apresentação. Obrigada.